Olá, tudo bem? Muito boa noite. Boa noite para você. Nós estamos chegando, hoje é quinta-feira, né? Já pertinho do final de semana. E final de semana sugere que a gente faça o quê? Um programa mais descontraído, um programa mais tranquilo. Afinal de contas, nas outras edições, todos os dias, a gente fala muito sobre política. É mais do que necessário a gente falar sobre política, até para a gente nos conscientizarmos sobre o que anda acontecendo nesse Brasil de meu Deus. Mas eu vou me permitir hoje, me desculpe aí o telespectador, eu vou fazer uma exceção no programa de hoje. Não pelo tema só em si, mas porque eu vou fazer um programa de uma outra forma. Hoje eu tenho certeza, absolutamente descontraído, que é uma marca que eu procuro, que é fazer um programa natural, de uma forma bem natural. Mas hoje tudo conspira para que ele seja mais natural ainda. Primeiro pelo tema. A gente vai falar, claro, do jogo Goiás e Atlético que acontece neste domingo, decidindo o Campeonato Goiano de 2026. Mas também pela presença dos nossos dois convidados que aqui estão. Dois craques daqueles assim de a gente tirar o chapéu mesmo, porque jogaram o fino da bola. E continuam jogando, né? Embora não o futebol profissional, aquele que a gente está acostumado a ver nos estádios. Mas eles continuam jogando e dando show. Mas também porque um desses convidados, resolveu fazer uma surpresa para a gente, né? E eu falei, não, deixa aqui que eu quero mostrar para o meu telespectador, né, coisas boas. Vou pedir até para a gente abrir o plano agora, para a gente mostrar tudo geral aqui. A mesa, já que isso aqui é uma mesa, é uma bancada, mas é uma mesa, com as delícias aqui de uns pães, uns lanches, umas petas, pão de queijo. Esse menino aqui, Danilo Dias, jogador, comentarista esportivo, apresentador e grande amigo, inventou de trazer isso tudo para a gente aqui, Danilo. Que história é essa? Boa noite, Danilo. Boa noite, Paulo. Boa noite ao Hernando, um amigo que eu tenho ao longo aí dessa trajetória no mundo do futebol. Orgulhoso, Paulo, eu me sinto, primeiramente, de estar aqui ao seu lado. De verdade, um orgulho grande. Você é um grande comunicador, Paulo. Quase 2 metros. São mais de 50 anos na comunicação, um exemplo. E para mim soa muito de arrepiar. Essa é a palavra, porque eu via na televisão e hoje estar aqui ao seu lado compartilhando uma bancada significa muito para mim. Agradecer a Heloísa, todo o seu staff pelo convite. Fiquei muito lisonjeado e nada melhor do que você recebê-lo, né? Vir aqui com um lanche para a gente degustar, um lanche muito qualificado lá do Supermercado Leve, que são 2 unidades aqui em Goiânia, na Avenida Anhanguera, na Avenida Rio Verde, com as delícias da padaria dele. E aí foi um ato gentil da parte dos diretores para você. O nome dos diretores? É o seu Didi, a Ana Paula e a dona Luciene, esposa do Didi. É a dona Luciene. Obrigado, já andei petiscando aqui alguma coisa e eu achei tudo muito delicioso, mas vou deixar para depois do programa, senão a gente enche o buchinho e acaba que não fala nada, né, Hernando? Exatamente. Que prazer te receber aqui também, rapaz. Hernando, quem não lembra, né, que era o camisa 4 do Goiás, grande zagueiro, né, nos deu tantas alegrias. E só deu tristeza quando ele foi embora, mas é o caminho natural, e era esse o caminho natural dele, jogar também em outros grandes clubes brasileiros, e sobre isso ele fala daqui a pouco. Que bom te receber aqui, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo, boa noite, Danilo, boa noite aos amigos que nos acompanham, satisfação, muito honrado de estar participando do seu programa. E logo quando eu cheguei, fiquei muito feliz do comentário que você fez, né, que lembra lá do meu começo, da minha trajetória, que a gente se encontrou no aeroporto. Foi. Eu tinha meus 18 anos e estava me embarcando para um jogo da Seleção Brasileira Sub-18 e o Paulo, humildemente, conversou comigo no aeroporto, me desejou muito boa sorte e eu fiquei muito feliz com essa lembrança, Paulo. Que bom que você não precisaria só de boa sorte, não, competência também que você tem. Já tinha e teve mais ainda. Eu fiquei muito feliz em conhecer, porque eu já te admirava do estádio, né? Assim como o Danilo, né? Então a gente está aqui hoje com um time firme na defesa, com o número 4 aqui, e firmaço no ataque também com o nosso número 9, Danilo. E é Danilo tão bom, Dias, né, Paulo, estar ao lado do Hernando, que é um amigo que eu conheci na categoria de base do Goiás, né? Eu tenho alguns anos a mais que o Hernando, mas quando ele chegou, devido ao seu sucesso gradativo ali nessa categoria de base, subindo e progredindo dentro do Goiás, ele chega junto com a nossa categoria de base, um menino muito tímido, um menino muito calado, mas muito trabalhador. Depois, passado alguns anos, eu segui minha trajetória, ele seguiu a dele, escrevendo o nome na história do Goiás, com um
dos atletas que mais jogos tem com a camisa do Goiás. E aí a gente se reencontra, ele com a camisa do Internacional de Porto Alegre, eu com a do América Mineiro, disputando um campeonato brasileiro da Série A, ao lado de um outro amigo também, que compartilhamos a categoria de base. Pude trocar a camisa com o Hernando, relembramos bons momentos naquela trajetória, né? Então, assim, eu e o Hernando temos uma relação muito forte, porque nós lembramos um do outro quando nós estávamos iniciando a trajetória futebolística. E estão aqui juntos, né? E vão continuar juntos ainda por muito tempo. Até porque vocês fazem parte da equipe de esportes, né, da TV Brasil Central, que está transmitindo o Campeonato Goiano de Futebol. Então, o tema hoje é a final, né, do Campeonato Goiano de 2026, entre Goiás e Atlético. E eu convido você, telespectador, a participar, conversar com esses meninos aqui também, claro, mas dar o seu palpite também sobre esse jogo que vai acontecer no domingo, a partir das 4 da tarde, mas com transmissão pela TV Brasil Central a partir da 1 da tarde. Então vai ser uma super jornada, começar 3 horas antes e terminar no mínimo 1 hora depois do jogo ou 2, dependendo da repercussão. Não é isso? Serão então, mais de 5 horas ininterruptas, né, ali de transmissão, das 13 às 15, um pré-jogo, depois entra a turma das 15, naquele pré-jogo antecedente às 16, inicia a partida de mais 2 horas, depois 2 horas no pós-jogo, ouvindo entrevistas dos treinadores, debatendo os lances polêmicos e, claro, repercutindo o título ou do Goiás ou do Atlético. De quem? Para mim vai ficar pro Goiás. É? É. E você, Hernando? O Goiás fez um grande primeiro jogo, né? Está muito mais próximo de alcançar esse título, mas o Atlético mexeu na sua comissão técnica, né? Trouxe um novo treinador, um treinador que foi vitorioso no Barra, foi campeão estadual, campeão da Série D. O Goiás está mais próximo, mas o Atlético pode não facilitar o jogo para o Goiás, né? Pode claro, colocar dificuldades, mas eu creio que o Goiás está mais perto de colocar a mão na taça. Ainda mais com o Adson lá tocando fogo no parquinho, né? É isso. E se a final fosse entre Goiás e Vila, Danilo, você torceria para quem? Olha, ia ser bem complicado, porque... Não, coração. Coração para os dois, né? Não, eu gosto muito... isso. Não existe Goiás e Vila torcer, né? Torcer para os dois times, né? Pois é, mas eu estou querendo saber para qual dos dois o coração torceria. Mas eu acredito pro Goiás, porque o Goiás eu tenho uma gratidão por ele, por onde eu comecei, né? Então, e o Goiás fez por merecer até o momento estar nessa condição de ser o time imbatível até o momento, não perdeu para ninguém. São 13 jogos, 8 vitórias, 5 empates, o melhor ataque, melhor defesa. Então, Eu estou falando do coração. Seu coração é verde ou é vermelho? meu coração é meio a meio, digamos assim. É do futebol goiano. É do futebol goiano, Paulo. Telespectador, convido você a participar do nosso WhatsApp 98200-3223, 98200-3223. Dê a sua opinião. Afinal de contas, final do Goianão 2026, quem chega melhor na decisão? E quem será campeão, afinal de contas, né? Goiás tentando encerrar um jejum de quase 8 anos e o Atlético tendo no currículo aí dos últimos anos aí quase todos os troféus, né, desse campeonato goiano. Mas enfim, quero a sua opinião, tá bom? A gente faz apenas a vinheta e a gente já volta. Fique ligado. Muito bem, começando já com telespectadores, né? O Lázaro, também a Maria Auxiliadora, mandando mensagens aqui. Muito obrigado, né? Fico até sem gracinha de falar sobre esse assunto aqui, tá? Fazendo elogios, aquela coisa toda, eu fico muito feliz, guardo no coração. Obrigado. Vamos lá. Para você, telespectador, que eventualmente não tem assistido nos estádios esses dois meninos aqui jogarem, tanto o Danilo Dias quanto o Hernando, a gente separou aqui alguns lances, vamos começar pelo Danilo Dias, começar fazendo gols lá na frente, mas esse menino aqui, o Hernando, também fazia gols. Mas o Danilo, que hoje é apresentador, comentarista e tal, jogou bem rapidamente. Em quantos times, Danilo? Joguei em 9 agremiações. Esse gol, inclusive, é contra o Cruzeiro, lá no Estádio Mineirão. Foi um dos passaportes meu para o futebol europeu. Nesse jogo aí, eu fiz um brilhante primeiro tempo, eu estive muito bem na partida, confiante. E ao final da primeira parte, eu sofro uma penalidade que o árbitro não dá, e o Fábio me derruba, e eu tenho uma luxação pequena no meu braço esquerdo. Mas eu acredito que era uma marca que Deus queria colocar em mim para que eu voltasse no segundo tempo e fosse evidente. E o cara só tinha uma Coban amarela, passou no meu braço, e aí eu faço 2 gols com menos de 11 minutos de jogo no segundo tempo, o Mineirão com mais de 50 mil pessoas.
e coloco o Ipatinga na final do Campeonato Mineiro pelo segundo ano consecutivo e foi um dos momentos muito... Para mim, a melhor partida minha foi essa. Essa jogando pelo Pelo Ipatinga, Ipatinga. Do futebol mineiro. Tá aí o jogo contra o Cruzeiro, Vale pela semifinal, o jogo da volta. O primeiro ficou empatado em 2-2 lá. também pelo Ipatinga. Pelo Ipatinga. E no jogo da volta nós vencemos por 3-1. E por que o Goiás tinha tanta dificuldade em vencer esse Cruzeiro? Mas vamos falar primeiro dos lances? Esse aí é lá no Futebol Clube do Porto, né? No estádio do Dragão. Eu estava vestindo a camisa do Marítimo. Um clube português que me levou e foi contra o Futebol Clube do Porto lá no estádio do Dragão. E esse chapéu aí, menino? E não, eu achei ruim ter dado esse chapéu na hora, porque eu queria a bola em velocidade. Eu saio numa transição já para dar profundidade no campo e ele toca a bola curta. Eu tive que usar um recurso, né? Porque eu freio e dou um chapéu no Carlos Eduardo, que é brasileiro, inclusive. Foi campeão brasileiro, campeão da Comebol E Libertadores. espertamente já retirou o pezinho para não sobrar. Ainda tiro o braço ali, né? Olha lá, você vê que eu tiro o braço dele, ó, opa. E aí, foi um dos lances muito bonitos que eu tenho aí também. Quantos gols você fez na carreira? 79. Só? Só. Eu era um Centroavante? atacante... Não, eu era um atacante mais de beirada, de lado. Ah, mas usava número 9. Eu usava a 9, usei a 11, então eu variei com essas duas camisas. E lá no Marítimo eu usei a 30, era a que estava disponível quando lá cheguei. E aí depois eu fui permanecendo, porque tinha várias crianças que tinham comprado a número 30 no meu primeiro ano. Eu achei injusto mudar a numeração, porque depois eles teriam que gastar novamente. Então eu fiquei com a número 30 ao longo dos 4 anos e meio que estive lá. E há quanto tempo você parou de jogar? Desde 31 de março de 2020. 20? Não faz tanto Exato. tempo assim. Vai completar 6 anos agora. Parou por quê? Devido à pandemia, né? A gente foi se reestruturando, eu vim ao Brasil novamente. Aí eu vi meus pais já um pouco mais avançados na idade e um pouco mais carentes da minha presença. E aí eu resolvi, eu tinha mais um ano de contrato lá em Portugal, tomei uma decisão de interromper minha carreira. Foi uma trajetória que eu me orgulho. Não fui um exímio jogador, sabia das minhas limitações, mas me orgulho do que eu construí e o que Deus me fez passar dentro dos gramados. E o sonho de jogar pelo Vila? O Vila Nova foi um dos times que eu não joguei aqui em Goiânia, São Paulo. E eu tinha vontade de jogar no Vila, por causa da torcida. É um torcedor que eu admiro demais, o torcedor colorado. Inclusive, estava vindo para cá, estava dirigindo vários torcedores ao estádio. É um time que existe até hoje, fruto do seu torcedor manter aquilo lá, essa chama acesa. Então, era um dos clubes que eu joguei no Goiânia, joguei no Atlético, joguei no Goiás. E o Vila Nova eu não joguei. E por que não? Seria uma passagem também legal. Sentir a adrenalina daquela torcida, acho que seria bacana. Mas joga na torcida do Vila até hoje. Assim, eu acompanho. Você eu gosto. esconde que torce pelo Vila? Não escondo. Assim, eu tenho um carinho muito grande, sabe, pelo Vila, eu tenho um carinho muito grande pelo Goiás, sou grato ao que ele fez por mim. E assim, eu não tenho aquela paixão. O Atlético mesmo foi no momento que eu precisava jogar, abriu as portas para mim numa Série C. Então, por estar na comunicação e também jogando muito tempo, eu não tenho um time assim que de fato eu posso falar, nossa, eu sofro por esse time. Não, eu sou bem neutro, sou bem tranquilo em relação às minhas análises, não coloco muito o coração, até porque os clubes que eu joguei eu sou grato e tenho um carinho muito grande por todos. Tá certo. Eu vou fazer de conta que eu acredito. Hernando Lopes. Hernando Lopes, famoso 4. Ele jogou no Goiás, no Inter, o que mais? Goiás, Inter, Sport, Bahia, Vasco e Guarani. Qual foi aquele time em que você se sentiu mais à vontade e vestiu realmente a camisa? Ah, com certeza o Goiás, né? Eu sou formado nas categorias de base do Goiás, cheguei aqui em 2003. Na minha época chamava-se ainda Infanto Juvenil, né? Hoje em dia mudou, é Sub-12, Sub-13, Sub-14. Na minha época era Infanto Juvenil, Juvenil, Juniores. E esses gols aí? Aí eu já estava no profissional, né? Esse gol foi em 2013, Goiás e Corinthians. O Araújo bate muito bem o escanteio aí, eu consigo fazer uma bela cabeçada. O Cássio ainda defende essa cabeçada, a bola volta para mim e eu consigo fazer o gol no rebote novamente ali, ó. Eu faço a cabeçada, o Cássio consegue a defesa, ela volta de novo para mim e eu consigo fazer o gol contra o Corinthians, esse jogo no Serra Dourada, 1-0 e depois o Corinthians empata, ficou 1-1 esse jogo no Serra Dourada. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Goiás, é o clube que eu fiz 405 jogos, sou o segundo atleta aí que mais vestiu a camisa esmeraldina. E depois esse gol aí que assim, onde eu vou o torcedor sempre me lembra desse gol, né? Porque foi um gol que ficou marcado na história do clube, foi o gol que deu a classificação para a final da Sul-Americana de 2010. A gente perde o primeiro jogo para o Palmeiras no Serra Dourada de 1-0. E a gente vai desacreditado para o Pacaembu, a imprensa já coloca o Palmeiras como classificado para a final. O Palmeiras sai na frente nesse jogo, faz 1-0.
A gente empata com o Carlos Alberto e esse gol meu aí é o gol da classificação. O Marcão cruza, o Rafael Moura escora de cabeça e eu dentro ali da pequena área só escoro de cabeça e faço um gol histórico, um gol que ficou marcado aí na história do clube. Isso aí é estar no lugar certo na hora certa, Paulo. Mais ou menos isso, porque ele é zagueiro, olha o que ele tava fazendo lá. E tá eu e o Amaral. O Amaral tá ali também. O Amaralzinho, olha lá. Passa do Amaral e sobra para mim. Eu tive a felicidade de fazer esse gol histórico pelo Goiás. Que legal. Essa equipe do Goiás daquela época, você jogou com quem ali? Alguns nomes. Ali o Rafael Moura, né, que foi um dos destaques dessa Copa Sul-Americana, foi artilheiro. He-Man, né? Isso, foi artilheiro da competição. Tinha o Arley também, né, porque toda a minha carreira no Goiás teve o Arley. Aí é uma foto do meu início da carreira, né? Eu postei essa foto aí colocando para o pessoal não desistir, porque era um campeonato de juvenil, eu não fui convocado, era uma das últimas opções. E aí eu ainda consigo me virar profissional, assim, com todo respeito a todos esses atletas aí, mas poucos conseguiram se tornar profissional e eu fui um deles, né? Então essa foto me marcou muito minha carreira e depois eu me torno capitão da equipe profissional, aí a equipe de 2013, de 2012, um elenco que marcou a história também. A gente fez, em 2012 a gente foi campeão goiano, campeão da Série B. Em 2013 a gente foi campeão goiano também. E perdemos a classificação direta para a Libertadores, que naquela época era só 4 equipes que iam para a Libertadores. A gente perdeu o jogo para o Santos e por isso a gente ficou de fora, terminamos a competição em 6º colocado. E aí uma homenagem que eu recebi quando eu completei 400 jogos pelo clube, já estava no finalzinho ali da minha trajetória, depois daí eu só fiz somente mais 5 jogos e aí eu comecei a minha trajetória no Internacional de Porto Alegre. Danilo, esse aqui é o menino que você disse que não falava? Pois é, incrível. E quem conheceu o Hernando lá atrás tem essa imagem que eu tinha. A imagem de um menino trabalhador, esforçado, subia bem no jogo aéreo, tudo que você pedia para ele fazer, ele fazia, mas não falava nada, Paulo. Até para pedir a bola, acho que o Hernando, ele se gesticulava e não abria a boca. E hoje, eu cheguei aqui o elogiando por conta disso. Ver o Hernando falante hoje, comunicando super bem, colocando as pausas, as palavras bem colocadas, a análise que ele faz do jogo, para mim me surpreende muito, porque eu tenho aquela imagem do Hernando calado, tímido. Quietinho. O carinho é recíproco, viu, Danilo? Também tem um carinho enorme por você. A gente jogou junto nos juniores. Você subiu primeiro ali profissional, depois, após os 2 anos, eu subi profissional também. Acompanhei sua trajetória. Nos encontramos aí durante nosso percurso profissional e agora te acompanhando aí na imprensa esportiva. É um cara que tem um alto nível de estatística, né? Gosta muito de números, fala muito bem, então está de parabéns aí, que Deus continue te abençoando. Mas o Goiás teve um outro famoso também, que no início não falava nada, né? Sabe quem é? Não. Túlio. Ele era Túlio bem Maravilha. tímido? Tímido demais. Não sabia. Tímido demais. Quase não falava, não conversava. De uma hora para outra ele desandou a falar. Desandou a falar. Eu lembro uma vez que eu fui assistir a um jogo do Goiás e eu me sentava sempre na mesma cadeira. 8834, lembro até hoje. Sério? Lá, a última ali, do último bar que tem ali. E o Túlio estava suspenso e passou, de repente, sentou ali pertinho de mim para assistir ao jogo. Puxei conversa com ele, ele respondia monossilabicamente. Depois muitas pessoas disseram que realmente ele não era de conversar. De uma hora para outra virou o Túlio Maravilha, Túlio Falastrão, falador. Ô Túlio, trazer você aqui no programa uma hora, tá certo? Telespectador, Luciano Elvésio, boa noite, Paulo e convidados. Ele já fala sobre o jogo. O dragão que nós esperávamos era do Game of Thrones, mas logo virou lagartixa. Será que vai ser difícil, vai reverter esse resultado? Mas quem sabe, né? Será que vai reverter? Vou começar ouvindo aqui o presidente do Atlético, que é o Adson Batista. Ele faz referência, inclusive, ao novo treinador que é o Eduardo Souza, que já comandou o time na vitória, né, sobre o Porto Velho ontem, né? 1-0 fora de casa. 1-0. Jogo pela Copa do Brasil, 4ª fase da Copa do Brasil, que já espera agora pelo Dragão, passou para a 3ª. E o Adson Batista afirmou que o Atlético precisa jogar de igual para igual. Preste atenção, Luciano e torcedor do Atlético, vamos ver. Fizemos um jogo na decisão crítico, tecnicamente muito abaixo, né? E nós não podemos jogar daquele jeito. Nós temos que, independente de perder título, o Goiás está com a mão na taça, a gente tem que honrar a nossa camisa, nós temos que honrar nosso torcedor, a instituição, e é isso que nós queremos. E um treinador que é muito ofensivo,
gosta de jogar no campo do adversário, vem com uma casca muito importante, porque conquistou um título da Série D, que é dificílimo, você joga em campos ruins, você joga contra adversários sem VAR, então é uma superação muito grande. Então pegou casca, ganhou de um time da Série A, o Campeonato Estadual, que é dificílimo, então já tem pré-requisitos para que consiga trazer a nossa essência de volta, que é um time que joga um futebol envolvente e que enfrenta qualquer adversário de igual para igual. Hernando, o que é que você espera do Atlético? Aí a fala do presidente do Atlético, né, ele sempre muito incisivo nas suas falas, né, é uma entrevista diferente dos outros treinadores, né, ele coloca palavras duras ali, tanto na demissão do Lacerda, né, que ele falou que precisava mexer com o time, que o time jogou muito apático o primeiro jogo da final, e realmente o Goiás foi dominante no primeiro jogo, o primeiro, o segundo tempo, teve a posse da bola, teve mais chances de gols, mas aí o Adson resolve trazer um treinador que já passou pelo clube, que tem experiência nos estaduais, foi campeão pelo Barra e também campeão pela Série D. E o Atlético ainda segue vivo na competição. 2-0 é um placar bom para o Goiás, uma vantagem boa mas o Atlético tem um time qualificado. O Léo Jacó, um atacante que tem 4 gols na competição, que pode ser decisivo. O Goiás tem que se preparar muito bem, não entrar de salto alto nessa final na Serrinha. Tem a vantagem de 2-0, tem a vantagem de estar jogando dentro da Serrinha, tem a vantagem de ter o torcedor empurrando o time, mas o Atlético vai jogar para vencer, tem que fazer os gols e o Goiás tem que estar muito bem preparado para ter um sistema defensivo bem definido, para aproveitar principalmente os espaços que o Atlético vai dar, né? Porque o Atlético tem que fazer gol e vai oferecer os espaços para o Goiás contra-atacar e nesses espaços o Goiás também pode ampliar a sua vantagem, Paulo. Legal, e o Atlético também sabe o caminho da vitória dentro da Serrinha, né? Já ganhou do Goiás lá dentro também. Não seria novidade se ganhasse de novo. Mas eu deixo para você, telespectador, a sua opinião. Quem é que vai ganhar, afinal de contas? Quem chega melhor na decisão, Goiás ou Atlético? Mande a sua mensagem através do WhatsApp 982003223. Claudinho Noronha manda parabéns para o Danilo Dias. Conhece o Claudinho? Conheço o Claudinho, obrigado. Ele disse que você é um grande ser humano e um grande jogador. Ele pergunta onde é que anda o Rogério Correia. Rogério Correia, trabalhei com ele no Goiás em 2005, foi campeão brasileiro em 2001 com o Atlético Paranaense, uma pessoa super do bem, Era um zagueiro. Era um zagueiro. Que veio do Goiânia. Exatamente. Você lembra dele? Sim. Ele mesmo. E o Rogério Correia, ele começou a trilhar a sua carreira como técnico. Ele esteve no interior do Paraná, estava no interior de São Paulo e atualmente ele está lá no interior do Rio Grande do Sul. E como é que você espera que o Atlético chegue para esse jogo? Eu espero que o Atlético chegue com uma postura diferente do que foi o primeiro jogo. Primeiro, já na formação tática, eu acredito que o Atlético vai vir no modo 4-3-3, um 4-4-2, um time propositivo, buscando atacar mais o Goiás, pelo menos ofender um pouco mais o goleiro Tadeu e o sistema defensivo do Goiás, totalmente diferente do que foi a linha de 3 zagueiros tentada pelo o Rafael Lacerda, que lá estava. Eu vejo que o Atlético pode não conseguir, de fato, o título, mas deixar de jogar, de ter a bola e ser ativo, isso o presidente não vai aceitar. E o Eduardo Souza já esteve cá como auxiliar técnico, sabedor disso, ele vai pôr o time para cima, mas mantendo o equilíbrio defensivo. Vai falar, joguem a bola, independente do resultado, quero um time ofensivo. E assim eu vejo o Atlético que vai entrar em campo domingo, será esse. E o Paulo Henrique, né, o goleiro do Atlético, que foi tão elogiado até Paulo agora. Vitor. Paulo Vitor, desculpa, sim. é que eu estou lendo aqui um telefonema do Paulo Henrique. Que não é mais Paulo Henrique, mudou o nome, daqui a pouco eu explico. Mas o goleiro, que sempre foi muito elogiado, ele falhou nesse gol, né? Falhou. Ele fez uma leitura, a bola subiu bastante, né? E ele, em vez de socar ela para fora, ele consegue não segurar e ela sobe para o Anselmo Ramon. Aí ele perde a confiança. Ele que falhou também contra a Becate nas quartas de final, mas defendeu bolas interessantes no jogo contra o Vila Nova, vale pelo segundo jogo das semifinais. O goleiro está ali para falhar, atacante está ali para acertar e também falhar. São seres humanos, mas só que ele falhou no momento em que não podia, que foi no primeiro jogo, que abriu a contagem para Anselmo Ramon, depois fazer o segundo também. Acontece, um dos grandes goleiros que nós já tivemos no Brasil, inclusive da seleção, que era o Gilmar, era mestre em fazer grandes defesas e de repente levar grandes frangos. Não é do tempo de vocês, mas é do meu. Ele que jogou pelo Corinthians inicialmente e depois foi para o meu Santos, né, e fechava a meta, de repente levava cada gol que a gente não acreditava. Boa noite, Paulo. Quem vai ser campeão? Meu Goiás, com cerveja, com certeza. Ótimo programa para você, mais sucesso. Valmir, agora Zé Henrico.
Valmir que tinha dupla com Valmir e Vilmar. Agora ele só, Zé Henrico, só modão bruto. Deve estar muito bom, hein, rapaz? Vamos falar sobre essa cantoria toda sua aí. E a gente falar sobre isso aqui. Boa noite, Paulo. Acho que vai dar Goiás, né? Já está na hora de ganhar um título. Parabéns para todos da bancada. Boa noite. É o Marcelo Matos, de Americano, do Brasil. Vamos ouvir agora o outro treinador, que é o Eduardo Souza, sobre o que esperar nesse jogo de volta da final do Goianão. Ele foi auxiliar técnico no Atlético, não chegou a ser o técnico principal, não é isso? Mas ele rodou por aí e voltou agora com a expectativa do torcedor do Atlético e principalmente do Adson. Vamos ver o que é que ele espera desse jogo de domingo na Serrinha. Final está aberta, 2-0, claro, o resultado, o Goiás tem a vantagem, mas nós vamos trabalhar muito para que domingo a gente vá lá, faça um grande jogo. O Goiás, cara, é jogar futebol. Jogar futebol, entender que vai ser um jogo muito difícil, mas jogar o futebol, pressionar no momento que tiver que pressionar e ser letal. A gente sabe que se nós conseguirmos fazer um gol, sair na frente, muda toda essa decisão. Eu tenho que ser sincero, ainda não vi o Goiás, a partir de amanhã a gente vai ver. Nós temos alguns jogadores que ficaram lá, nós temos outros jogadores que não podem jogar essa decisão. Mas a gente vai estudar bastante o Goiás para que a gente possa fazer um grande jogo lá e buscar esse título. Fernando, você que esteve em campo, né, até recentemente, você chegou a pegar a enfrentar time dirigido, comandado pelo Adson Batista, não? Cheguei, eu enfrentei o próprio Atlético aqui no Transferência, quando eu estava no Bahia, nos próprios... Paulo, eu tenho um interessante, uns dados, de 6 finais que eu fiz do Campeonato Goiano, 5 foi contra o Atlético. Olha aí. E o Adson, com certeza, ele estava como diretor, não era o presidente, mas era um dos diretores ali. Então a gente já tinha uma rivalidade ali entre esses clássicos. E dessas 5 finais que eu fiz contra o Atlético, eu fui campeão em 3, em 2009, 2012 e 2013. E como é que você imagina que seja um ambiente de antes do jogo, semana inteira toda, né, como deve estar sendo, né, porque o Goiás ganhou do Atlético semana passada, sábado passado, quer dizer, vai ter uma semana inteira pela frente. O que é que o Adson deve ter buzinado no ouvido desses jogadores? Você acha que ele elogiou muito os jogadores? Não, agora acho que o Adson, o papel ele já fez, né, que foi mexer na comissão. Ele trouxe o Eduardo para justamente, como o Danilo diz, mexer na estrutura tática da equipe. O Lacerda apostou num esquema de 3 zagueiros que não deu certo durante todo o jogo. O Goiás foi dominante com esse esquema de 3 zagueiros. Com certeza o treinador do Atlético, Eduardo, agora vai mudar taticamente, até porque necessita de fazer gols, né? Ele precisa de 2-0 para levar a decisão para os pênaltis. Então, ele cita na entrevista ali, lamenta, né, jogadores que ele não pode utilizar. O próprio Marrone, que fez o gol da classificação da Copa do Brasil, é um desses jogadores que não pode ser utilizado porque chegou há pouco tempo, não deu tempo de ser inscrito no Campeonato Goiano. Mas o Eduardo vai mexer com as peças que ele tem à disposição, vai colocar um time mais ofensivo para que o Atlético possa conseguir reverter a situação. E ele coloca em ênfase ali que tem que fazer um gol cedo. Se ele fizer um gol cedo, ele vai inflamar. É isso que ele fala na sua entrevista. É justamente isso que o Atlético tem que fazer, buscar fazer um gol cedo para tentar reverter essa situação. Aí desarticula o time, né, do Goiás. Exatamente. E assim... aí vira uma pressão dentro da Serrinha, né, pro lado do Atlético. Ele fazendo um gol cedo, fica muito mais próximo de fazer o segundo para levar a decisão para os pênaltis. Eu quero fazer mais uma vez o registro aqui de que nós convidamos, através da nossa Heloísa Caus, que é a nossa produtora, a gente convidou aqui presidente do Goiás, presidente do Atlético também, para virem ao programa, mas eles alegaram, com justa razão, de que eles estavam envolvidos nessa disputa, né, no meio de semana pela Copa do Brasil, e, claro, concentrados também nesse jogo de domingo, que é fundamental para ambos, né? Para o Atlético, para manter a hegemonia aqui no futebol goiano, e para o Goiás, para parar de perder esse campeonato goiano, que é um absurdo, né? O Goiás ficar 7. Nunca houve um período de tanto jejum do Goiás em termos de conquista de campeonato goiano. Mas prometendo que virão aqui na semana que vem, depois do jogo, coisa e tal. Então a gente espera que eles venham. O vencedor e, de repente, quem perder também. É bom a gente ouvir os dois lados dessa história. São 2 grandes clubes, 2 grandes diretores, muita gente competente nas 2 diretorias. Agora, Danilo, uma curiosidade bem rapidinho. Você sendo jogador, você está atuando ainda nos dias de hoje, você está jogando pelo Atlético. Você se daria bem com o Adson? Boa pergunta, hein, Paulo? O Adson, ele é um modo sincero. E eu gosto dele, estou falando isso porque eu admiro o estilo dele. Mas você acredita que é melhor trabalhar com certos tipos de pessoa como o Adson é do que outros? Ele é claro, né? É claro, ele é direto. O que ele tem que falar para você, ele fala, você não está jogando nada. Igual ele falou um dia no ano passado, jogador meu caneludo.
atacante meu que não faz gol. Então, assim, ele fala, às vezes ele deveria falar não nos microfones, eu penso que ele deveria falar para dentro do seu seio de trabalho e não externar certas coisas, mas é o modo operante dele, é o modo de sucesso, de case que ele teve ao longo dos anos. Porém, é um cara muito coração bom, o Adson não deixa faltar nada, é um cara parceiro, tudo que você chega nele e pede, precisa, ele vive o dia a dia do Atlético, é um coração gigantesco. Muitos têm a imagem do Adson difícil de lidar, mas pelo contrário, ele é um cara com amor, um coração gigante, por isso que está aí logrando sucesso ao longo desses anos. Eu vi. No ano passado eu entrevistei o Adson pela primeira vez e tive uma excelente impressão dele. Muito, muito. E eu trabalhei com ele, eu tive emprestado pelo Goiás no Atlético em 2007, ele era diretor, conforme o Hernando disse. Foi um dos momentos mais agradáveis que eu tive enquanto eu via ele em ascensão, um cara visionário, um cara que conhecia de fato. Nós perdemos lá em 2007 o acesso para a Série D, nós estávamos na terceira divisão, e ele entrou no vestiário e falou assim, olha, tudo certo, hoje eu vi aqui o que eu preciso fazer para subir no ano seguinte. Ele viu algo lá que nós não vimos e no ano seguinte o Adson consegue colocar o Atlético já na Série B e assim foi um case de sucesso que até os dias de hoje já frequentou o final de Sul-Americana, semifinal de Copa do Brasil e assim Campeonato Brasileiro de Série A e o Atlético hoje é, de fato, uma das grandes potências do meu estado de Goiás. Você que gosta de números, dos últimos 10 anos o Atlético ganhou quantos campeonatos? Eu vou além, dos últimos 20 anos. Desde 2006, só Grêmio, Anápolis, Itubiara e Vila Nova conseguiram 3 títulos, em 20 um cada anos. um, em 20 anos de história. E o Atlético? Atlético 9, Atlético 8 e o Goiás 9. Tá parelha essa briga, hein? Tá. E o Vila só um. Vila, Itubiara e Grêmio Anápolis apenas um. Foram Foram os únicos que interromperam. Aí, não? Não, é Esmeraldino, sempre, né? Raiz. O treinador do Goiás, né, o Daniel Paulista, comentou também sobre a expectativa para esse jogo de domingo. Vamos ouvi-lo. A gente sabe que vai ser muito difícil. O Atlético, com certeza, vai vir para cá muito forte. Além de ter uma equipe qualificada, é uma equipe que tem muito potencial. Teve a troca do comando, né? Sempre uma mudança de comando mexe com o ambiente interno. Mas o Goiás ele tem que se preparar bem e tá muito concentrado para jogar uma grande partida, uma partida decisiva, onde nós teremos dificuldade, mas acredito que pelo nosso momento também a gente está preparado para enfrentar um grande adversário e buscar tentar fazer uma grande apresentação. E será um jogo muito difícil, como toda final, mas de muita competitividade, muita disputa, e o Goiás tem que estar preparado para tudo isso. O Daniel Paulista, que é um treinador que não tem ainda aquela grande relevância dentro do futebol brasileiro, estou errado? Não. Mas ele parece ser um sujeito sério também. Muito sério. E nos últimos 3 anos, ele vem colecionando títulos estaduais. Ele venceu o Alagoano com o CRB em 2024. 2025 foi campeão paraense com o Clube do Remo. E em 2026 está próximo de ser campeão goiano. Já seria o 5º título dele estadual por 5 times diferentes em 5 estados diferentes. Mostra o equilíbrio, a mentalidade vencedora e a valorização que ele dá de fato para os campeonatos estaduais. Por isso que o Daniel Paulista está aí voltando a fazer o Goiás a brigar por um título, voltou a fazer o Goiás conseguir vencer o seu maior rival depois de 3 temporadas e assim Daniel Paulista hoje encontrou de fato o equilíbrio mais cedo. E fez com que o ex-técnico do Atlético também perdesse o título de rei dos clássicos, né? Exatamente. Hoje ele passou a coroa, até brinquei, né? O rei que virou plebeu, né? Lacerda pegou a coroa que ele o detinha e falou, toma, Daniel, você quebrou a hegemonia do Vila Nova, venceu depois de 3 anos, você veio aqui dentro da minha casa, bateu em mim, tirou minha invencibilidade e ainda me despediu. Dina Carvalho Fernandes, lá de Joinville, assistindo ao programa. Um abraço, Dina. Isso tudo porque a Brasil Central está com o sinal também na parabólica digital. Olha que legal. No canal 113. Então ela atinge através do canal 113 da parabólica digital um público potencial no Brasil, você que gosta de números, Danilo, de cerca de 60 milhões de pessoas. Ah, é? Número alto, hein? Altíssimo. Cuidado. Altíssimo. A Dina tem opinião aqui, deixa eu me ler aqui. Claro que vai ser o Verdão, que vai ser campeão. Verdão é o ar que eu respiro, diz a Dina. Tem mais mensagens aqui que eu quero ler também, quero ler de todo mundo. Mas eu quero ver aqui, cadê? Aqui, deixa eu ver se é essa aqui. Aqui. Boa tarde, estou em Vilhena, em Rondônia, e o Goiás vai ser campeão no domingo, é o Valdeci Pereira.
Eu sou filho aí de Ouro Verde de Goiás, mas estou aqui em Vilhena. Um abraço para você assistindo também pela Parabólica Digital. Mais um telespectador que está atento lá ao programa, que assiste também todas as noites. Ele diz que, inclusive, o dia que não dá para ele assistir porque está trabalhando, ele grava para assistir quando ele chega em casa de madrugada. 1h da manhã ele chega, vai assistir ao programa, que é o Alessandro Benício. Alessandro, um abração para você, para sua família, para sua esposa, para seus filhos. E obrigado pela audiência aí, sempre. Vamos lá, falando em audiência, você que participa das transmissões, você também, Hernando, a audiência da Brasil Central está uma coisa de louco, não está não? Demais. Você que gosta de números? Incrível. Mais de 5 milhões de telespectadores só no YouTube foi atingido antes dos jogos iniciarem das quartas de final. Um aumento significativo, uma grande audiência. Um YouTube da Televisão Brasil Central que detinha apenas 12 mil inscritos, hoje tem mais de 500 mil de inscritos. É um case total de sucesso nos últimos 4 anos que vem transmitindo o Campeonato Goiano. O Campeonato Goiano que estava literalmente largado, jogado, ninguém o queria. A Televisão Brasil Central pegou junto com o governo do estado de Goiás e falou, ó, vem aqui que eu vou te abraçar. As melhorias são significativas, as transmissões, as inovações, 2 comentaristas, 3, uma bancada de debate, narradores que faz um primeiro tempo o outro, sempre inovando com repórteres na bancada, repórteres no campo, nas arquibancadas. Assim, Paulo, é notório, eu como bom goiano, não por apenas fazer parte dessa equipe do que o Reginaldo Júnior conseguiu coordenar ao lado de muitas pessoas, mas sim por ser goiano. Porque antes de estar aqui, eu sou um goiano, filho dessa terra e admirador das primeiras coisas do nosso estado. E eu via que o Campeonato Goiano não tinha o que tem hoje. Valorização da nossa cultura, as vinhetas de abertura sempre faz questão de ter uma pamonha, de ter mulheres, de ter homens, de ter um vínculo de todas as pessoas que trabalham por trás das câmeras. E isso é grande, isso é um sinônimo de grandeza que faz com que os números reflitam, como você disse, mais de 500 mil, transmissão em simultâneo no YouTube, mais de 120 mil pessoas, como teve no último jogo do Goiás contra o Atlético, e assim por diante vai. Que loucura, né? E o presidente da Agência Brasil Central, o Reginaldo Júnior, a quem você se referiu agora, ele conversou com a gente também para comentar essa transformação por que passa a TV Brasil Central e as rádios também da Agência Brasil Central, especialmente com esse retorno, né, do Campeonato Goiano de Futebol para a emissora. E é um trabalho que, como você disse, é do Reginaldo, é de todo um grupo e também, principalmente também, por parte do governador Ronaldo Caiado e também do vice-governador Daniel Vilela, que é apaixonado pelo futebol e, como vocês, também já bateu a bolinha lá no Goiás também, Atlético, não, no Goiás. No Goiás, é isso mesmo. Vamos ver o que diz o presidente Reginaldo Júnior. Muito importante para a TV Brasil Central, que era uma TV abandonada pelas gestões, era uma TV que era considerado o patinho feio da comunicação. Então, o Campeonato Goiano, assim como o jornalismo, como todo o trabalho que a gente fez aqui de melhoria, não só do que o telespectador vê, mas da estrutura de trabalho para os profissionais, para nós é um orgulho muito grande. Isso é extremamente importante porque nós temos um governador, o governador Ronaldo Caiado, o nosso vice-governador Daniel Vilela, que nos apoiaram nesse projeto, que acreditaram não só no Campeonato Goiano, mas acreditaram na TV Brasil Central, nas rádios Brasil Central que estavam abandonadas. Então a gente fica muito orgulhoso porque nós temos um grupo de comunicação que literalmente hoje tem um respeito do povo. E é para o povo que a gente trabalha. Então a gente tem que estar muito feliz por isso. A expectativa dessa final é muito grande. É uma final entre Goiás e Atlético. O telespectador que já está acostumado a ver na TV Brasil Central nesses últimos 4 anos o Campeonato Goiano, valoriza através do YouTube. Chegamos a 6 milhões e 200 mil visualizações até hoje, né, no domingo. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai aumentar ainda mais esse número de audiência e este retorno é nada mais do que o telespectador que acredita no nosso trabalho, e eu tenho certeza absoluta que a final será maravilhosa, uma estrutura maravilhosa, uma equipe maravilhosa, uma equipe profissional, 100% goiana, 100% feito para todos os goianos. Verdade, né? A transmissão, lembrando mais uma vez, começa no domingo à 1h da tarde, não é isso, Danilo? A transmissão, sim, inicia no domingo às 13 horas até às 15 com a mesa de debates. Vai ter testemunho de jogadores que já estiveram dos dois lados, cronistas, cada um dando a sua opinião, a sua vertente do jogo. Inclusive de outras emissoras. Exatamente, de outras emissoras. Mostrando que a Brasil Central é aberta. Ex-atletas. Não tem aquela bobagem de se fechar em si. Ao longo de toda a transmissão do Campeonato Goiano, eles fizeram questão de convidar pessoas, radialistas, cronistas de outras emissoras televisivas, inclusive eu também trabalho em outra emissora, estou aqui, e eles fizeram questão de convidar.
Estou na Band News e na Rede Fonte TV também. Na Fonte TV também. Exato. E lá, Paulo, eles fizeram questão aqui na Televisão Brasil Central de convidar, de mostrar essa abertura. Porque a Televisão Brasil Central, ela é minha, ela é sua e ela é de quem está em casa. Ela é dos goianos. É uma emissora pública. Exatamente. Então, não indifere se você trabalha na Band News, Bandeirantes, Fonte, TV, interessa. Seja goiano, comunicador, a Brasil Central abriu as portas e foi um sucesso. Muitos que passaram aqui viram as melhorias que o presidente Reginaldo Júnior citou. Melhorias essa que hoje nós podemos ter aqui, ó, uma bancada bonita, um tapete, as câmeras, os microfones, algo que não tinha. Cuidado. Há 4 anos atrás, quando eu estive aqui no primeiro Campeonato Goiano, não tinha nem metade do que tem hoje. É verdade. E você sabe bem o que eu estou falando, você é da casa, melhor que eu. É verdade, é verdade. Então, vamos lá. E o trabalho está falando sobre o seu trabalho, pessoal. Eu ouço sempre a Band News. Sim. Né, tem uma equipe muito boa, aquele menino Thiago. Sim, Thiago um grande é muito âncora, bom, né? Grande âncora. Tem lá o Nivaldo, tem O Tim, o Tim, tem o Ney, o Ney Ladeira, tem o Kleber Ferreira. o Clever Ferreira. Tem o Kleber Ferreira. É uma turma Um boa. abraço para todos aí. Mas vamos lá, falar de esportes ainda, mas mudando um pouco de assunto. Vamos falar do MotoGP, o grande prêmio, né, de MotoGP. A etapa brasileira do MotoGP vai acontecer aqui em Goiânia, está chegando a data. E se você gosta da alta velocidade, não pode perder. Mas quem não puder ir vai ter outra opção de acompanhar essa corrida. E o Jean Diego Luiz tem os detalhes. Vamos ver. O espaço terá transmissões simultâneas dos treinos e corridas do MotoGP em um telão de LED de 300 metros quadrados. Nós vamos ter aqui não só o evento sendo transmitido em tempo real, mas nós vamos ter grandes shows aqui artísticos de renome nacional e aqui paroquial aqui da nossa região. A estrutura está sendo montada aqui na Praça Cívica e vai atender ao público que deseja acompanhar as transmissões dos 3 dias de provas do MotoGP. E os motociclistas vindo aqui do mundo inteiro para realizar um sonho. Que aqui há 36 anos atrás teve a primeira MotoGP no país, no Brasil. E agora nós estamos trazendo aquela que vai não só se consolidar, porque o nosso contrato com a Dorna são 5 anos. Quem vive do motociclismo está orgulhoso por Goiás receber a volta do automobilismo sob 2 rodas. É uma honra, né, saber que o MotoGP, né, estamos aqui em Goiânia, né, e quem anda de moto, quem tem o coração do motociclismo, sabe que o coração nessa hora está pulsando, né. O governo de Goiás também vai proporcionar de forma gratuita aos turistas e moradores que forem à Praça Cívica em dias de MotoGP, shows com grandes nomes. Nós iniciaremos logo às 9 da manhã e ficaremos com alguns grandes shows, né? Balão Vermelho na sexta, Jota Quest no sábado, Jirai Oai no domingo. Então convidamos a todos vocês a estarem aqui com o nosso espaço de gastronomia, também o artesanato, o claque cultural vem para Goiânia na Praça Cívica justamente no momento da transmissão da MotoGP, e convidamos todos vocês a estarem aqui conosco nesse grande momento, algo que marca todo o país, né? Goiás hoje é o centro das atenções do mundo, se não me engano são 196 países transmitindo a MotoGP e você, a nossa convidada, está aqui na Praça Cívica. É uma grande festa, né? Quer dizer, não era a festa em si da corrida, Danilo, você que sabe tudo de números, de dados, de informações. Repita para a gente o que o Coronel Hudson acabou de dizer. Vai ter shows, o evento vai começar no dia 19? 19, na quinta-feira já vai ter evento sobre o MotoGP na nossa cidade, né? A hotelaria já está toda preenchida, tanto nas cidades ao redor como na nossa capital. Não tem mais vaga em hotéis? Não tem. Inclusive, cidades próximas a Goiânia acabaram já. Airbnb, vários meios. São mais de 160 jornalistas espalhados pelo mundo, credenciados de vários países diferentes que vão estar aqui. MotoGP que tem Diogo Moreira, o brasileiro, que somou os 3 primeiros pontos lá, Paulo, em Burirã, na primeira etapa, mas vem com a Ducati, que é a marca italiana nos últimos 4 anos, que nunca deixou um piloto ficar fora dos 4 primeiros. Na primeira etapa lá em Burirã ficou de fora pela primeira vez nos últimos 4 anos. Então, assim, você vê a Aprilia, né, que foi com o Marco Benedzi, que venceu lá e colecionou 25 primeiros pontos. É uma moto que já demonstrou um motor muito potente nos treinos classificatórios lá em Burirã. Dominou na corrida principal, ele foi de ponta a ponta, em nenhum momento foi incomodado. Mas também Mark Marques, que é o atual heptacampeão,
saiu com o pneu furado e disse em entrevista lá na Espanha, antes de vir ao Brasil, ele que já chega amanhã a São Paulo, disse que vai vir ao Brasil para pontuar algo que não fez na Tailândia. Ou seja, promete muita competição. Competitividade, tensão, adrenalina, vai ser um evento magnífico, né? Ali na Praça Cívica, como disse, vai ter JQuest, Jiraiya, vai ter Barão Vermelho, então vai ser assim, um evento para os goianos. E gratuito, né? E gratuito, né? E vai ser muito interessante. Dia 19, treino de reconhecimento de pista. Dia 20, na sexta, já um treino pré-classificatório. No sábado, dia 21, teremos o treino de pré-corrida, classificação para ver quais posições dos pilotos. E no dia 22, domingo, a corrida principal, onde o mundo inteiro vai estar focado no Autódromo Internacional Ayrton Senna. A que horas vai ser a corrida? A corrida inicia às 9 da manhã. 9. No horário bom, horário tradicional, né? Tradicional do MotoGP, né? Do MotoGP. Parabéns. A organização está dando show, né? E inclusive tem o detalhe de que haverá ônibus disponível também, né? Sim. Terão pontos. Pontos dentro da cidade? Dentro da cidade, de onde partirão os ônibus gratuitos. Quer dizer, as pessoas podem deixar o carro lá e ir tranquilamente para o autódromo. E detalhe, né? As melhorias que foram feitas lá no autódromo têm que ser relevantes, tem que ser falada, né? Eles fizeram viadutos para desafogar trânsito, eles fizeram uma melhoria em toda a pista, em todo o paddock, onde os pilotos vão ficar. Inclusive receberam elogios de pilotos de outros automobilismos, como Felipe Massa na Fórmula 1, Rubens Barrichello, pilotos consagrados que viram as melhorias da pista e chegaram a citar que estão mais à frente da evolução do que teve Interlagos recentemente. Então, cuidado, não se assuste se Goiânia daqui a uns tempos ser falado no cenário também de uma Fórmula Indy, de uma Fórmula 1, nunca se sabe. Cuidado, Goiânia está já no radar dos holofotes aí a nível mundial. Tomara que sim. Né? Goiânia precisa reviver esses bons tempos, né? Mas enfim, você sabe que está difícil fazer o programa? Por quê? O cheiro dessas delícias aqui... É verdade. Eu estava, inclusive, falando com a Ana Paula agora que esse pão aqui foi feito especialmente para nós e tá um cheiro, né, Paulo? Tá um cheiro assim de deixar a gente doido. Eu não posso comer agora, tem que esperar acabar o programa, né, Hernando? Eu também estou aqui no aguardo. E o Hernando tá triste, sabe por quê? Porque antes dele sair, a esposa dele fez um lanche para ele. Sério? Caprichado ainda. Não que o lanche dela não seja bom, pelo contrário, deve ser maravilhoso. Muito bom. Mas... E eu que vim dentro do carro, lá do supermercado leve para cá, sentindo o cheiro sem poder pegar. Eu não podia abrir, né? Tinha que ser. Como é que é o nome do pessoal lá mesmo? O Didi, a Luciene e a Ana Paula. Abração mais uma vez, viu? Obrigado por tudo aí. Vamos lá. Telespectadores participando. O Alisson Silva. Estou na cidade de Porto. Lá no Porto. Porto. Lá no seu Portugal, acompanhando o programa pelo YouTube. Deve estar tomando um bom vinho lá, não? Vinho do Porto, você tomou muito. Tomei. Eu aprendi a tomar vinho lá. O único detalhe ruim é que era vinho nacional, né? Não era internacional, né? Então, está lá assistindo pelo YouTube. Parabéns para a TBC pela cobertura do Goianão. E o Goiás vai ser campeão, diz ele. Enfim, vamos lá. Colocar um outro tipo de assunto também, porque é importante, porque se trata da prestação de serviços que acontece através do programa Deputados Aqui, que é um evento organizado, promovido e realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. E nesta sexta-feira vai levar um mutirão de diversos serviços para toda a comunidade do município de Anicuns. Quem traz os detalhes dessa programação para a gente é ela, a repórter Daniela Mello. Vamos ver. Boa noite, Paulo. Boa noite também para todo mundo que nos acompanha. Estou aqui na feira coberta de Anicuns, exatamente onde vai acontecer a 40ª edição do programa Deputados Aqui, amanhã, a partir das 8 horas da manhã. Muitos benefícios a população vai poder aproveitar, como exames médicos, oftalmologia, odontologia, emissão de documentos, corte de cabelos e até cursos, ou seja, um verdadeiro show de cidadania. Inclusive, aconteceu também um pouco mais cedo, né? Hoje de manhã, é uma extensão do programa lá no município de Nazário, aqui bem pertinho, né? O presidente da Assembleia Legislativa também esteve presente, juntamente aí com outras autoridades. Vamos acompanhar a fala dele. Olha, eu fico muito feliz de participar do programa Deputados Aqui, onde estamos ouvindo a população e vamos personificar em requerimentos, projetos de leis, levando melhorias ao cidadão e à cidadã. Essa 40ª edição, de uma maneira muito especial, na cidade de Anicuns e municípios circunvizinhos, a exemplo da cidade de Nazário. Juntamente com o prefeito Ferrugem, quero agradecê-lo, agradecer o vice-prefeito, vereadores, vereadoras, atuando aí
para servir a população. Para o município é muito importante a parceria com o nosso deputado, presidente Bruno, através dos deputados está servindo a nossa população. Hoje nós estamos tendo esse atendimento que ele relacionou, então é um benefício a mais que nós estamos trazendo para a nossa comunidade, que é o nosso dever, nossa obrigação. Com parceria com o Bruno Peixoto, através da Lego, estamos aqui atendendo a nossa população. É isso aí, só reforçando o local aqui na feira coberta de Anicuns a partir das 8 horas da manhã, mas é importante chegar mais cedo para garantir a sua senha de atendimento. Então, estendo o convite aí para você que é daqui do município e também de regiões vizinhas, lembrando que é tudo gratuito. Eu volto com você, Paulo. Toda a equipe nossa, quando eu digo da TV Assembleia Legislativa, que é parceira da TV Brasil Central. E a TV Assembleia Legislativa acompanhando tudo e transmitindo também amanhã ao vivo todo o desenrolar dessa edição, dessa etapa do programa Deputados Aqui. Então você quer ficar bem informado sobre como é esse evento, assista também a programação da TV Assembleia Legislativa, tá certo? Vamos lá, tem gol aí? Tem, o Vila Nova acabou de fazer 1-0 no Operário. Operário lá do Mato Grosso do Sul, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Vila abre o placar já no segundo tempo. Aí com esse resultado, o Vila avança e coleciona também R$1.690.000, Paulo. Um dinheiro bom para o Caixa. O jogo é aqui? Jogo em Goiânia e se passar já sabe o adversário. Será o Confiança também aqui em Goiânia. E o Goiás já sabe também que vai ser o Maringá. Maringá fora de casa e o Atlético a Ponte Preta em Goiânia. Qual é mais difícil, Maringá ou Ponte? A Ponte, né? Ela está na prateleira de cima, ela está dentro da Série B. Foi rebaixada agora, né? Sim, rebaixada no Paulista, mas ela já é a segunda fase que ela elimina, viu? Ela eliminou o primeiro adversário na segunda fase, bateu o outro na terceira fase, agora o Aimoré, se eu não me engano, e vai vir para Goiânia para tentar o resultado. Paulo, deixa eu aproveitar a audiência. A macaca. Mandar um abraço pro meu sogro que está nos acompanhando. Ah, é? Ele e a minha sogra, a Cleide Dantas, o José Natalício. Pessoas legal. que eu tenho um carinho gigantesco, que estão lá nos vendo. Obrigado pelo carinho e da audiência. E eu também, mesmo sem conhecê-los, só pelo que você fala deles, eu também passei a admirá-los, ainda quero conhecer. Eles que são donos do Viveiro Goiás, não é isso? Exatamente, ali na Avenida 24 de Outubro, número 2209, em Campinas. Viveiro Goiás tem mais de 43 anos no mercado, sempre no mesmo lugar. E é com o Viveiro Goiás que o Reginaldo Júnior está fazendo essa parceria também, porque isso tudo que está sendo feito na TV Brasil Central inclui tudo, passa inclusive pela jardinagem da TV Brasil Central, não é isso? Exato. E as flores, plantas todas que vão ser plantadas, flores, virão plantas, de lá. Virão do Viveiro Goiás, já estão chegando aqui, né, essas melhorias, você vê aí o verde ficando mais bonito aqui, né, as flores, as rosas, o colorir que o Viveiro Goiás sempre prezou, né, por esse carinho, por esse gesto aí, plantas sempre naturais. E o Viveiro Goiás tem um lema que é muito interessante, né? Sempre a favor da natureza. Isso o José Natalício faz questão. Sempre regeu com muita maestria a empresa, ao lado sempre da digníssima Cleide Dantas, que esteve ao lado dele desde o início e por isso que lograram esse sucesso merecido. Sempre a favor do verde. Exatamente. Tá bom. Vamos lá? Vamos falar agora desse congresso que aconteceu, que está acontecendo, na verdade, aqui em Goiânia, que é o primeiro Congresso Brasileiro de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, né, um evento da Assembleia Legislativa de Goiás. E o primeiro dia contou com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin para debater o tema reforma tributária. Vamos conferir. A abertura do Congresso aconteceu no auditório Carlos Vieira, na Assembleia Legislativa. O evento ficou lotado e reuniu especialistas para discutir os impactos jurídicos, econômicos e institucionais da reforma tributária. Entre as autoridades marcaram presença o presidente da Casa de Leis, Bruno Peixoto, os deputados estaduais, também representantes do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, e ainda o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. O Brasil tem um sistema tributário muito complicado, né? O país tem um manicômio tributário. Você vai simplificar. 5 tributos viram um IVA dual. Então você simplifica, você reduz custos, você diminui burocracia, você tira cumulatividade, porque você vinha com custo morto. Numa fase paga imposto, quando chega na outra fase paga de novo imposto sobre imposto. Então você vai trazer mais eficiência econômica. Os estudos do IPEA mostram
que isso pode fazer o PIB crescer em 15 anos 12% a mais. O Congresso também reuniu magistrados, procuradores, professores e pesquisadores de todo o país. Para o presidente da Assembleia Legislativa, sediar o encontro em Goiânia fortalece o debate sobre o futuro do sistema tributário brasileiro. Serão 2 dias de palestras transmitindo conhecimento. Quero parabenizar a Procuradoria da Casa, na pessoa do procurador Dr. Yuri, todos os servidores e servidoras da Assembleia Legislativa, que estão fazendo o máximo para servir. Então, fico muito feliz mesmo da Casa do Povo Goiano recepcionar e promover um debate de alto nível, esclarecendo para toda a população os impactos da reforma tributária. A programação inclui conferências e mesas temáticas voltadas à regulamentação da reforma tributária, segurança jurídica, governança fiscal e os impactos das mudanças para empresas e para a administração pública. Nós vamos tratar basicamente sobre todas as matérias que já estão hoje mapeadas sobre os impactos da reforma tributária no Brasil, nos municípios e nos estados. Vamos tratar sobre segurança jurídica, o impacto da reforma tributária na judicialização, como o Poder Judiciário está se preparando para trazer esse debate e enfrentar grandes discussões que nós teremos para as próximas décadas. Nós estamos vivenciando um novo marco federativo tributário. O impacto disso nós só saberemos com o futuro. O Congresso acontece nos dias 12 e 13 de março e deve reunir centenas de participantes, entre estudantes, profissionais do direito e representantes do poder público. Deputados estaduais também marcaram presença e destacaram a necessidade de ampliar o debate sobre a reforma tributária. Vejo com muito bons olhos todas essas iniciativas e aqui aproveito para cumprimentar o procurador Dr. Yuri de Castro pelas iniciativas que tem elevado a Assembleia no mais alto grau de debate, de informação, de envolvimento com a sociedade nos assuntos mais eminentes, né? As questões econômicas, tributárias, isso tudo faz o parlamento no outro olhar, muito importante. O fortalecimento do conhecimento jurídico é valioso. Eu quero parabenizar aqui o presidente Bruno e também a comissão organizadora, em nome do Dr. Yuri, esse espaço para debates, nomes com repercussão nacional, atualizando aí acadêmicos e profissionais e operadores do direito aqui no Estado. Certamente a gente sai de um evento desses maiores, né? Com conhecimento, com experiências, com atualizações jurídicas necessárias que a gente possa fortalecer, inclusive, a democracia brasileira. Com certeza, né? O deputado Vilmor Cruvinel disse bem, né, que as pessoas que foram a esse evento vão sair com informações muito mais precisas, porque vem da fonte. Vem das pessoas que discutem essas questões, que decidem essas questões lá em Brasília, e aqui em Goiás é oferecida essa oportunidade através da Assembleia Legislativa, através desse trabalho do subprocurador-geral da Assembleia Legislativa, doutor Yuri de Castro. Parabéns, parabéns a todos. Vamos lá? Vamos até Matrinchã. O governador Ronaldo Caiado esteve lá entregando obras de pavimentação em rodovias e fazendo também um anúncio oficial do início das obras da subestação de energia. Reportagem do Vitor Silva. Vamos ver. O Fernando comenta as dificuldades que existiam ao passar pela GO 070 antigamente. Agora a realidade é outra. Nós que moramos aqui, a gente já sofreu muito nessa rodovia aí, com muitos buracos, né? Então, carro quebrava, já teve muitos acidentes por causa das má condições da rodovia, né? Então essa obra aí foi de fundamental importância para o nosso município aqui, para escoamento de safra, para transporte mesmo das necessidades de hospitais. A rodovia foi completamente reconstruída. A primeira etapa da obra, que já havia sido entregue, compreende um trecho de 58 quilômetros e 600 metros entre a cidade de Goiás e Itapirapuã. Agora foi a vez do segundo trecho, entre Itapirapuã e Matrinchã, com 55 quilômetros e 540 metros de extensão. O investimento foi de 70 milhões de reais do Tesouro Estadual. Duas obras que realmente são impactantes, não só na vida das pessoas, mas no desenvolvimento econômico dessa região aqui. Hoje é importante a gente ressaltar o dia histórico, não é exagero dizer isso, porque a partir de agora, com esses investimentos, principalmente anunciados aqui pela EDP, nós teremos aqui uma nova realidade econômica e de produção nessa região. A região do Vale do Araguaia se destaca pela produção de grãos, como soja, milho e arroz. A criação de gado de corte e leiteiro também tem forte presença.
Por conta disso, a restauração da GO 070 é essencial para o desenvolvimento dos municípios, inclusive Matrinchã. É um divisor de águas. Matrinchã, a partir de agora, será referência no estado de Goiás, em termos de energia, de produção e também de motivação para que as pessoas busquem o nosso município para fazer os outros tipos de investimento. É um grande dia para Matrinchã. Um anúncio de investimentos privados que vão sanar o gargalo energético aqui da região do Vale do Araguaia, além dessa rodovia novinha em folha, que vai assegurar a integração dos municípios e garantir também um tráfego seguro, cômodo e, obviamente, mais fluente de todos que percorrem essa importante GO. Essa obra era muito esperada, né? A gente tinha muitos problemas aí com escoamento de produção aqui do nosso município e com certeza essa obra veio de grande importância para nós. Ainda durante o evento, foi realizado o lançamento das obras da nova subestação de energia em Matrinchã. O empreendimento é da EDP, empresa que arrematou parte da transmissão que integra o 5º lote do último leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. É uma relação benéfica para as duas partes. De um lado, para a EDP, a gente cria valor, porque a gente consegue energizar e entregar antes, mas para a sociedade como um todo é mais segurança energética. E especialmente essas obras, elas vão trazer energia para uma região que precisa, para o desenvolvimento do agro, para pivô de irrigação, para secagem de grãos, mas também com impacto aqui na região, na economia, o que a gente acha como papel de empresa importante. Bem, é a economia expandindo, né, e levando novas fronteiras, principalmente para o agronegócio e tudo mais, né, e para o crescimento do estado de Goiás. Vamos lá, que pena, né? Tá terminando o programa, mas tem uma notícia boa, viu, Hernando? Eu acho que as lombriguinhas ali dentro já se apossaram daquele lanche que a sua esposa fez e vai sobrar espaço para você experimentar essas delícias aqui do supermercado Leve. Exatamente. É isso, quero ir lá ainda para conhecer vocês também e ver essas delícias todas de perto. Obrigado, viu? Obrigado pelo oferecimento. E você, telespectador, não tem como oferecer para você, né? Ainda não inventaram uma câmera em que a gente pode levar até você um pedacinho de tudo isso que a gente recebeu aqui com muito carinho. Mas você pode ir lá também no supermercado e provar dessas delícias. Você tem na Anhanguera, é isso? Isso, Avenida Anhanguera, ali no setor leste universitário, e uma nova unidade desde dezembro, no dia 17, abriu uma mega estrutura lá na Avenida Rio Verde, no setor Vila Rosa, com mais de 2.800 metros de área construída, um supermercado clean, estacionamento coberto, estacionamento gratuito, você tem segurança, comodidade nas horas das compras, e lá, quanto mais leve ser, melhor é, Paulo. Legal, as lombriguinhas agradecem. Vamos lá para encerrar, participação do Gaspar Reis, do Parque Oeste Industrial. Boa noite, Paulo, boa noite, Gaspar. Que programa de grande qualidade, né? Grande zagueiro Hernando, zagueiro com muita valência, diz ele, técnico e veloz quando atuava. Jogava fácil nesse time atual do Goiás. Bom, muito obrigado pelos elogios. Era uma das minhas características principais, né? Velocidade de recuperação. Isso me ajudou muito durante a minha carreira na antecipação dos atacantes, até nas jogadas ofensivas que eu tinha essa liberdade com 3 zagueiros também. Então, foram épocas boas aí. Tive uma carreira de 17 anos aí de profissional. E agora estou partindo para esse outro lado da comunicação e estou muito feliz. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. As canelas são finas? São. Que nem dos quenianos? Por isso que você corre bastante. Hernando, obrigado, viu? Foi um prazer te rever e receber você aqui no programa. Volte mais. Paulo, eu que agradeço pelo convite, satisfação de estar aqui no seu programa. Boa noite. Agradeço a todos vocês pela audiência e espero voltar aqui novamente para a gente conversar mais sobre futebol e também, quem sabe, sobre política. Ah, é? Fala sobre política também? Pouco, mas fala. Você está mais para que lado? Para lá ou para cá? Para lá e para cá. O Gaspar Reis tem uma Finge mensagem. que acredita, fala de novo. Vou fingir que eu acredito. Gaspar Reis também tem uma mensagem para você, Danilo. Grande Danilo Dias, forte abraço. No futebol amador a gente jogou muito e você continuou com aquela correria. Na última partida você fez só 3 gols contra meu time. Ah, foi. Muito obrigado. Ainda continuo correndo, Paulo, aí. Não com aquela vontade volúpia que tive há alguns anos, mas sempre procurando a prática esportiva. Tá fininho também, né? Tá fininho. E perdendo cinturinha de toureiro. Tem que ser, né? Tá certo. Com essas delícias aqui, quando vai lá, né? Obrigado, Danilo. Obrigado por ter vindo também mais uma vez, viu? Só vou aceitar o abraço e o obrigado se me chamar de novo. Claro.
As portas estão abertas. Aqui você manda. Você é o nosso 9. Muito obrigado. Centroavante rompedor, como tinha antigamente. Abraço a você, telespectador. Obrigado pela companhia. Tenha um bom final. Já chegando, né? Está chegando já o final de semana. Já quintou. Daqui a pouco vai sextar. Grande abraço para você. Tchau. de março.